Fala, gente, meu nome é Tamara e hoje a gente conversa sobre a primeira história das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Já começa esse vídeo deixando seu curtir, se inscrevendo no canal e aproveita para ativar o sininho de notificações também para receber os próximos vídeos. Como combinado então, a gente ia conversar sobre uma história por semana desse livro, As Crônicas de Nárnia, a primeira sendo O Sobrinho do Mago, então vamos lá. É um pequeno livro de pouco mais de 700 páginas, então eu não vou ficar com ele na mão, eu vou deixar pra vocês a imagem aqui do lado. Antes de tudo, eu tava bem segura em começar a ler esse livro, na verdade, porque apesar de eu querer ler há bastante tempo, nos últimos tempos eu só vi gente reclamando do livro, falando que não tinha gostado, que o livro era chato, então eu comecei já bem insegura com a leitura. Essa primeira história, O Sobrinho do Mago, ela não foi adaptada pra filme, só a seguinte, que é a do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, não sei se é essa a ordem, mas é a que foi feita o filme, então eu não sei se alguma coisa dessa história chega a ser mostrada no filme. Eu sei que ela especificamente não foi adaptada. Como eu falei pra vocês, eu não vi nenhum dos filmes ainda também. Bom, na medida do possível eu quero fazer esses vídeos serem sem spoilers, né? Pra que vocês possam ler os livros também. Eu não sei como isso vai ficando pelas últimas histórias, porque eu acho que eu vou acabar citando coisas das histórias passadas, coisas que acabam contando o que aconteceu na história passada, então não sei, mas eu vou avisando no começo de cada vídeo. A intenção, por enquanto, é manter 100% sem spoiler. O Sobrinho do Mago vai começar com duas crianças, o Diggory e a Polly. Eles são vizinhos, o Diggory se mudou recentemente para casa do tio e da tia dele, que são irmãos da mãe dele. Então ele mora com o tio, com a tia e com a mãe. O tio, ele é meio doido e a mãe dele, ela tá doente, não fala exatamente do que, mas ela tá doente e ela tá morrendo. Então o Diggory, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele tá bem infeliz, na verdade. Ele não queria estar morando ali, ele não tem muita afinidade com as pessoas que moram com ele, o pai dele tá na Índia e a mãe dele tá naquela situação que tá. O tio do Diggory, que eu tenho certeza que não é assim que fala o nome dele, ele se chama André. E esse André, ele é meio doido, ele fica trancado lá no escritório dele o tempo todo e nas refeições em família, quando ele tenta falar alguma coisa pro menino, tenta falar o que ele faz, ou qualquer coisa do gênero, a tia dele já corta na hora, fala, ele não tá interessado nessas suas histórias, e na verdade ele não tá muito mesmo, então ele não sabe o que o tio faz, ele só sabe que ele não é muito fã desse tio e que ele parece ser meio doido. Então esse menino, ele vai desenvolvendo essa amizade com a Polly, com a vizinha dele, e ela fala pra ele num determinado momento que ela tem no sótão da casa dela um túnel que dá pra acessar as outras casas. As casas da vizinhança. E aí eles lembram que a casa seguinte, que é a casa da Polly, do Diggory, e essa casa seguinte é uma casa que dizem que está vazia há anos, mas eles acham muito estranho, não acreditam muito que aquela casa tá vazia, então eles combinam que eles vão passar pelo sótão até aquela casa então. Aí eles fazem uns cálculos lá da distância, medindo uma casa para outra, então provavelmente para outra vai ser mais essa distância, e vão tentar parar lá. E aí eles chegam num determinado lugar, eles descem do sótão e chegam num lugar que não parece vazio, é uma sala mobiliada, só que eles percebem que eles não estão na casa seguinte, eles estão na casa do Diggory, eles estão no escritório do André. Então esse é o momento do tio, né, dele finalmente completar o que ele tá tentando fazer. A Polly, ela chega lá no escritório do André e ela vê em cima de uma mesa alguns anéis, alguns amarelos e alguns verdes, e fica curiosa. Aí o Diggory quer que eles saiam dali, acha que não é uma boa ideia, mas aí o André vê na menina uma oportunidade. Ah, qual anel você quer? Ah, eu quero um dos verdes. Ele, não, verde não, escolhe um amarelo. Ela pega um anel amarelo e desaparece. E aí o tio explica pro menino que ele é um mago e que aqueles anéis, os amarelos, eles servem como portas pra outro mundo, e que então a Polly agora está em outro mundo. Aí ele fala que ele nunca teve coragem de fazer sozinho aquela experiência, mas que ele tinha mandado um porquinho da Índia, colocado um anel amarelo, e o porquinho da Índia tinha ido para outro mundo. Mas ele não sabia dizer se era verdade ou não, se tinha dado certo ou não, porque o porquinho da Índia não podia exatamente trocar o anel amarelo pelo verde para voltar para casa. Então agora ele tinha o que ele queria, ele mandou a Polly, e nada mais justo do que o Diggory ir atrás dela e voltar com o anel verde os dois, mesmo porque a Polly não levou o anel verde. Então agora o tio André, pouca coisa covarde, arruma agora cobaias mais inteligentes pro seu experimento. Então o Diggory, ele põe ali um anel amarelo e vai atrás da Polly, seja lá onde ela esteja. Aí o Diggory pega então aquele anel e vai atrás da Polly, e ele vai parar em um lugar cheio de árvores e vários lagos, e ele vê ali uma menina. Só que ele não reconhece a Polly logo de cara, e nem a Polly o reconhece. Eles meio que perderam as memórias que eles tinham. Então eles começam a conversar, tipo, eu já te vi em algum lugar, acho que eu te conheço, até que eles vão recobrando a memória, entendendo quem eles são e quem o outro é. Inclusive ali eles acham já o porquinho da Índia também. Só que ao invés de pegar, colocar o anel verde e voltar para casa, como crianças curiosas que são, eles decidem olhar o que é ao redor.
E como eles entendem que eles saíram daquele lago que eles estavam, eles entendem que os outros lagos, então, devem ser portas para outros mundos, que aquele ali deve ser só não exatamente um mundo, mas um lugar para entre mundos, para se viajar entre um mundo e outro. E é bem isso mesmo. Aí eles marcam o lago do qual eles saíram, para que eles não se percam quando eles decidirem voltar, e escolhem um outro lago para tentar desbravar um próximo mundo. Aí eles escolhem um lago, vão para outro mundo e vão parar nesse mundo que parece que é basicamente tudo pedra. Inclusive, eles não encontram ninguém. Parece que o mundo é vazio, o sol desse mundo é estranho. Aí eles vão parar em algo como um salão e eles encontram várias estátuas de pessoas e é só isso que eles veem. O lugar é meio assustador, a Polly quer ir embora, mas o Diggory ele fica curioso com aquele lugar e ele inclusive vê um sino com uma inscrição embaixo. E a inscrição falava alguma coisa como pro aventureiro tocar o sino e descobrir o que vai acontecer ou passar o resto da vida louco sem saber o que iria acontecer. A Polly quer virar as costas e ir embora, mas o Diggory fala que ele não quer ficar com aquilo na cabeça pra sempre, ficar pensando o que será que aconteceria se ele tocasse o sino. Então ele decide que vai tocar o sino e ele toca o sino. O sino não se comporta de uma forma normal, ele não toca e para, ele fica tocando e o som fica se prolongando, às vezes cada vez mais alto, até que ele depois de um longo tempo finalmente para. Só que as paredes começam a tremer, o teto começa a cair e eles acabam por despertar com esse sino ali uma criatura. Bom, eu não vou contar o que acontece daqui pra frente porque começa a se aproximar muito do início de Nárnia e eu acho que já seria um pouco mais de spoiler, acho que isso daqui não é tanto spoiler, que mesmo já sabendo é interessante ler também. Mas aí vai, como eu falei pra vocês, eu ouvi muita gente falar que não gostou desse livro, e inclusive muitas vezes muita gente reclamar que achou o livro infantil. E é claro que você vai lendo e você sente que tá lendo uma história infantil, porque ela é uma história infantil, mas isso não significa que a história foi ruim de nenhuma forma. Eu tava com medo tremendo de já desgostar na primeira história e ter mais 6 na frente pra ler e não tá gostando, mas não, pelo contrário, eu gostei pra caramba dessa primeira. É uma história bonitinha, ela tem seus vilões e seus mocinhos como qualquer história de criança e como quase qualquer história de adulto também, e também tem os seus momentos bonitinhos e de lições também. Aqui você tem, por exemplo, uma lição de lealdade aprendida por uma criança da história, que pode servir de exemplo para crianças, mas a gente também tem uma lição para adultos aqui. A gente tem um momento onde o André, ele tá em Nárnia, e o pavor que ele sente com o que ele vê ou com o que ele acha que ele vê, por causa de ideias que ele já tinha e não consegue mudar, por causa de pensamentos que ele já tinha, concepções que ele tinha do que era verdade, digamos assim, ele não consegue mudar, cria nele um pavor que não precisaria ter. E existe uma lição ali, não para crianças, mas por isso que eu falo, para adulto também. Então, apesar dele ser um livro infantil, eu acho sim que ele serve muito bem para qualquer idade, tanto por ter lição para ambos, né, tanto para criança como para adulto, como também por ser uma boa distração para adulto. Em momento nenhum eu fiquei incomodada lendo o livro ou achei que o livro fosse chato. É uma leitura leve, gostosa, curiosa, te distrai. Não foi uma das histórias que foram adaptadas para filme, mas já é uma história muito legal, então não consegui ver o que essas pessoas tanto falam mal de Nárnia. Não sei como vai ser o restante, eu tô com uma expectativa boa agora, eu tava morrendo de medo, né, mas agora eu tô com uma expectativa boa porque eu gostei bastante da primeira, então eu espero que sejam todas assim muito boas, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, eu já tô aliviada com esse começo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a intenção principal é fazer esses vídeos sem spoiler, mas eu não sei como isso vai ficar no decorrer, né, quando eu estiver chegando nas últimas histórias. De qualquer forma, eu vou deixar sempre o aviso se tiver spoiler ou não. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante, se inscreve no canal também e ativa o sininho para receber os próximos vídeos, tanto das leituras das Crônicas de Nárnia como os outros que eu venho lançando no mês. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!